Oi, gente, boa noite, tudo bom? Bom, na aula passada nós vimos a respeito da sentença, né? Os efeitos da sentença, mais propriamente dito. Então, considerando que tivemos uma sentença, né? A partir dela, a gente começa a pensar na possibilidade dela não estar perfeita. Exatamente pelo fato que toda decisão ela advém de um ser humano que é falível, né? Surge a possibilidade que a gente exerça a nossa insurgência. Então, a partir disso que a gente vai começar a conversar sobre recursos, tá? Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Bom, recursos, né? É primeiro que a gente entenda que uma coisa é o Instituto dos Recursos. Outra coisa é o Instituto das Ações Autônomas de Impugnação, tá? Ações autônomas de impugnações não visam, propriamente dito, o duplo grau de jurisdição. As ações autônomas de impugnação, elas visam, sim, uma insurgência de algum ato, não necessariamente uma decisão, mas de algum ato, só que ela inaugura uma nova relação jurídica. Esse que é o ponto. Por isso que a gente não diz que é uma questão de duplo grau de jurisdição, porque elas não visam continuar com a jurisdição, apenas mudando o órgão hierárquico. Elas visam inaugurar uma nova relação jurídica. Relação jurídica essa que pode surgir em um órgão hierarquicamente superior à decisão impugnada. Mas isso não necessariamente significa duplo grau de jurisdição, tá? O recurso nada mais é do que a continuação do exercício da ação. É você provocar o órgão jurisdicional hierarquicamente, né? Então, você provoca o órgão hierárquico, você provoca um órgão de superior hierarquia àquele que fez a decisão, tá? Então, a gente não inaugura uma nova relação jurídica, a gente continua com aquela. Vamos lá. Então, considerando que recurso se diferencia de ação autônoma de impugnação, né? As ações autônomas de impugnação não se vinculam aos princípios recursais, né? Até porque elas inauguram uma nova relação jurídica. Então, os princípios servem, portanto, para os recursos, é isso que a gente vai estudar. E o primeiro deles, que é o mais importante, que é o que faz fazer sentido existir o Instituto dos Recursos, é o duplo grau de jurisdição. É aqui a essência da própria existência dos recursos. Em razão da falhabilidade humana, eu preciso me insurgir, quando eu me insurjo de uma certa decisão, preciso que um órgão hierarquicamente superior, né, via de regra, alguém com mais experiência, via de regra, uma corte com mais julgadores, né, vão reanalisar aquela decisão. E a depender do tipo de recurso, ou vai analisar em sua completude, ou vai analisar apenas uma parte, né? Então, depois a gente vai ver no efeito devolutivo, que há casos em que a gente vai analisar tudo, há casos que a gente vai analisar apenas uma parte. Mas o duplo grau de jurisdição nada mais significa do que a revisão daquela decisão por um órgão de jurisdição hierarquicamente superior. Isso, portanto, não significa juízo de retratação. Exemplo, o recurso em sentido estrito é um recurso que tem como premissa o quê? O juízo de retratação.
Quando eu interponho um recurso em sentido estrito, eu interponho lá no juiz de primeiro grau, no juiz prolator da minha decisão. Esse juiz de primeiro grau tem a possibilidade de se retratar daquela decisão que ele fez. Então, ele pode voltar atrás. Isso não é o exercício do duplo grau de jurisdição, porque é ele mesmo fazendo o juízo de retratação. O duplo grau de jurisdição, portanto, é exercido quando um órgão hierarquicamente superior recebe e profere uma decisão, tá? Outra observação, o duplo grau de jurisdição não atinge as instâncias extraordinárias, ou seja, STJ e STF. Por quê, gente? Porque o âmbito de apreciação dos recursos especial e recurso extraordinário é limitado. Eles não se vinculam a reapreciar os autos, mas apenas uma matéria de violação constitucional, recurso extraordinário, ou uma vinculação de violação a uma matéria infraconstitucional, recurso especial. O objetivo não é a reanálise dos fatos. Tanto é que temos a súmula 7 do STJ que proíbe a reanálise dos fatos. O objetivo é deixar uma decisão íntegra que respeite a norma constitucional e ou norma infraconstitucional. Ou seja, é uma matéria objetiva, não é uma matéria de fatos, tá? Por isso que não há reapreciação da matéria, não há reapreciação do processo, como ocorre, por exemplo, no âmbito de uma apelação, né? Então, o duplo grau de jurisdição, duas observações importantes. Não se refere em juízo de retratação, né? Então, o juízo de retratação, a possibilidade do juiz, do ACO, decidir, voltar atrás naquela decisão, isso não atinge duplo grau de jurisdição. Assim como não atinge duplo grau de jurisdição a instância extraordinária, ou seja, STJ e STF. Por óbvio que também não atinge as ações de competência originária. Então, eu tenho lá um recurso que é inaugurado no STJ, como, por exemplo, um recurso ordinário que é inaugurado lá. Eu também não estou falando de duplo grau de jurisdição, até porque eu estou inaugurando uma relação processual. Tá? Além disso, é preciso que a gente tenha em mente que todo recurso é voluntário, via de regra. Ou seja, a jurisdição fica inerte. Cabe às partes provocarem, né? Ou seja, ninguém é obrigado a recorrer. Ainda que eu tenha uma sentença condenatória contra meu cliente, eu não sou obrigada a recorrer. Mas, em alguns casos, existe o tal do recurso ex officio. O recurso ex officio é quando, independentemente da vontade das partes, existe a reanálise da decisão por um órgão hierarquicamente superior. É uma bizarrice do nosso sistema. Veja, se a gente quer um juiz inerte, porque precisamos de um juiz imparcial, um juiz que não acuse, que não defenda também, mas um juiz que atue mediante provocação, como admitimos um recurso ex officio? A gente precisa de um interesse da parte de ver aquela solução recursal. Não podemos aqui admitir recurso ex officio quando a gente vai lá e não tem interesse, né? Vai que a decisão para mim tá ótima. Chega um órgão hierárquico que modifica essa decisão.
É um pouco contraditório com o próprio sentido do recurso, não? Bom, gente, a lei, então, possibilita algumas hipóteses de recurso ex officio. Quanto? Da sentença que conceder habeas corpus. Sentença que concede habeas corpus, entenda a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. Ou seja, quando o órgão coator é um delegado de polícia, por exemplo. Depois, quando a gente for trabalhar com habeas corpus, a gente vai ver o órgão coator e quem é o órgão competente. A maioria dos casos, o órgão coator é o juiz de primeiro grau. E que daí, o órgão competente é o Tribunal de Justiça. Mas há hipóteses em que eu posso impetrar um HC em face de uma decisão feita pelo delegado de polícia ou por um membro do Ministério Público, tá? Nesses casos, quem vai julgar a minha apelação, o meu habeas corpus vai ser o juiz de primeiro grau. Não é um órgão colegiado. Por isso que a legislação trouxe a possibilidade dessa decisão ser reanalisada por um órgão colegiado daí. Então, da sentença de habeas corpus, cabe recurso ex officio. Ou seja, vai para apreciação do Tribunal de Justiça a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, tá? No HC. Outra hipótese, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Essa decisão é aquela de absolvição sumária feita pelo júri. Acontece que, através da reforma de 2008, depois da reforma de 2008, houve a extinção. Não mais subsiste recurso ex officio no júri, tá? Então, aqui a gente já pode excluir essa parte do artigo 574, inciso 2º, artigo 574, excluam, porque depois da reforma de 2008, foi extinta essa possibilidade de recurso, de recurso ex officio na parte do júri, tá? Subsiste também, embora não no artigo 574, a concessão de reabilitação penal. O que é reabilitação penal? Depois que você cumpriu a sua pena, transitou em julgado, você pode pedir, após 5 anos, a reabilitação criminal. O que é isso? A extinção dos seus registros criminais. Então, transitou em julgado, passou 5 anos, você cumpriu a pena, tá tudo certo? Você pode pedir a reabilitação criminal, tá? Que é a extinção dos seus registros criminais. Isso é lógico que vai permanecer na delegacia, mas não, por exemplo, você vai pedir um emprego, né? Daí aquela certidão que sai no ofício distribuidor não deve aparecer mais, se você entrar com o pedido de reabilitação criminal, tá? Então, esse pedido de reabilitação criminal que você faz depois de transcorrido esses 5 anos, dessa decisão que concede a reabilitação criminal, a reabilitação penal, também existe recurso ex officio, tá? Existia também a possibilidade de recurso ex officio do arquivamento do inquérito nos casos de crime contra a economia popular. Hoje em dia, isso não mais subsiste, tá? Então, não há mais recurso ex officio ou reexame necessário nessa hipótese. Então, existem atualmente 2 hipóteses ainda previstas, tá? De recurso ex officio. A primeira delas, concessão de habeas corpus, quando feita pelo juiz de primeiro grau. E da decisão que concede a reabilitação penal, tá? 2 hipóteses atualmente vigentes, beleza? Então, aqui uma crítica que eu falo a respeito do recurso ex officio, tá? Deem uma lidinha nisso. Opa.
Veja, eu decidi não recorrer da minha decisão. O Ministério Público vai lá e recorre. Professora, isso significa que não pode mudar para pior? Não. Porque eu deixei de recorrer. Eu deixei de manifestar meu interesse em recorrer. Aí, sim, o recurso do Ministério Público ser provido pode piorar a situação do acusado. Mas, se eu exerço a minha insurgência, se eu manifesto a não conformidade com a decisão proferida, manifestei, não concordei, e só eu não concordei, pode haver uma reforma para pior? Logicamente que não. Se assim fosse, eu deixaria de recorrer, né? Então, a pleno exercício, a gente teria medo de recorrer. Ah, eu não vou recorrer porque vai que piora, né? Então, a manifestação da reformatio impejus é a aplicabilidade da ampla defesa, né? O contrário é válido. Então, a reformatio in melius pode, tá? Então, a ausência, não há qualquer ausência de obstáculo. Que, se apenas o Ministério Público recorra, que a parte, que a decisão venha favorável ao acusado. É lógico, temos inúmeras discussões a respeito disso e a maior parte da doutrina vai dizer que não. Que se houve insurgência apenas do MP, o máximo que o órgão jurisdicional superior pode fazer é manter a decisão e não dar provimento. Mas não há nada que impossibilite a reformatio in melius, tá? Também é um exercício da proibição da reformatio impejus. Quando a sentença é anulada, a nova decisão não pode ser pior, tá? Isso é importante também. Que mais? Acho que é isso. Princípio da disponibilidade do recurso. Então, aqui vai se expressar em duas formas de disponibilidade, tá? Na forma da renúncia e da desistência. Renúncia. Qualquer da parte pode deixar de exercer a sua possibilidade de recorrer. Eu posso abdicar da minha possibilidade de recorrer. Eu não sou obrigada a recorrer, né? Princípio da voluntariedade dos recursos. Quando eu deixo de recorrer, o que eu estou fazendo? Renunciando ao meu direito de recorrer. Então, tanto o Ministério Público como a parte, como a defesa, podem renunciar ao exercício recursal. Porém, é diferente da desistência. A desistência é quando eu exerço o meu direito de recorrer, ou seja, eu manifesto a minha vontade de recorrer, mas no transcurso eu desisto daquele recurso. O Ministério Público, em razão da indisponibilidade, do princípio da indisponibilidade, não pode desistir do recurso interposto. Renunciar, sim, mas desistir, não. Tá? Gente, para não prolongar o vídeo, né? Na próxima aula eu dou os efeitos, tá? Deem uma lida no material que eu dei hoje para vocês, ok? Que é a parte geral dos recursos, para que vocês consigam compreender tudo no esquema, tá bom? Beijo para vocês, até mais.